Esta é a noite em que você terá um encontro com o Senhor, porque Ele te achou adorador. Então levante a sua voz, levante a sua boca, não cesse a sua adoração, apenas adore, 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 adore o nome do Senhor. Eu te adorarei, Senhor. Cante isso, igreja. Aleluia. Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, o meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que importa é obedecer. Se você é adorador, levante as suas mãos e cante. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Eu serei fiel, eu serei fiel, porque o Senhor é fiel a mim. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios eu quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que importa é obedecer. E Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo nem espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam ao meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, Eu moverei o céu, Ele envia anjos para me não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração.
Boa noite, igreja. Boa noite a você que está nos assistindo. Nosso último culto virtual do ano, né? Eu acho que não é mais um culto virtual, mas é um encontro de oração. Neste encontro de oração, eu gostaria de deixar algumas palavras bem claras para nós como igreja. É interessante que quando Moisés morreu, Josué assumiu. O que eu entendo isso para nós hoje? Que o passado ficou. Estamos caminhando a passos largos. Estamos com grandes propósitos para esse ano, principalmente nosso centro de treinamento Betel, com a parceria com a Leadership dos Estados Unidos, a Igreja Batista da Geórgia. Só lembrando, dia 23 e 24 de abril desse ano que está se abrindo para nós, estaremos recebendo a equipe de americanos da Igreja Batista de lá. Com certeza será uma grande bênção para nós e para o povo aqui de Pouso Alegre, para o povo de Deus aqui de Pouso Alegre. Mas é interessante que a ordem que foi dada à nação de Israel, porque clamas a mim, diga ao povo de Israel que marche, diga à igreja que marche para novos horizontes, para novos propósitos, para os novos sonhos. Estamos aí, diante de um grande projeto, a nossa sede, que com certeza Deus irá nos dar, Deus irá nos conceder. Mas precisamos buscar o Senhor mais, clamarmos ao Senhor por esse grande sonho que está prestes a nascer. Estamos felizes pelas lutas, pelas dificuldades e também por tantas vitórias que nós tivemos. E o nosso convite continua sendo esse: venha ser igreja com a gente. Compartilhe essa mensagem, dê um like e, acima de tudo, um feliz ano novo na presença do Senhor. Chame sua família para assistir essa mensagem e, com certeza, o melhor de Deus está chegando. E que Deus assim nos abençoe. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Êxodo, no capítulo 32, e nós vamos ler do verso 15 até o 19. Êxodo 32, de 15 a 19. Esse texto vai ser o nosso ponto de partida e uma espécie de trilho para o que eu quero compartilhar com vocês. E antes mesmo de ler o texto, eu gosto sempre de chamar a leitura do Antigo Testamento pela ótica do Novo. Em Romanos 15, 4, a Bíblia diz: tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Nada está ali por acaso. Em 1 Coríntios 10, 11, Paulo diz que essas coisas que aconteciam ao Israel do Antigo Testamento foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo, de nós, de quem são chegados os fins dos tempos. Então, eu gosto sempre de ler isso, não apenas como registro histórico, não apenas como uma menção da cronologia da vida de alguém ou de um povo, mas sempre buscando lições práticas. E o que eu quero compartilhar hoje não diz respeito apenas a uma orientação prática para você enquanto indivíduo. Eu creio, né, que isso é parte de um combo, de uma direção de Deus para nós, como igreja, né? Principalmente pensando no que Deus fará daqui para frente e o como nós precisamos estar preparados para esse lugar onde Deus deseja nos levar. Então vamos lá. Êxodo 32, de 15 a 19 diz: Moisés voltou-se e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há um alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu: o que eu ouço não é alarido de vencedores nem de vencidos, mas alarido de pessoas cantando. Logo se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças. Moisés ficou muito irado. Arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Eu quero que a gente tome esse texto aqui como eu disse antes, como nosso ponto de partida e o trilho para que a gente possa avaliar algumas coisas. Antes de entrar no sentido espiritual, meu primeiro questionamento é pensar nessas tábuas, né, que Moisés quebrou. Apesar da expressão tábua, né, a Bíblia diz eram de pedra. Normalmente a gente associa isso à madeira, mas pode ser usada tanto para uma coisa como para outra. O que eram essas tábuas? Elas tinham nada mais, nada menos do que os 10 mandamentos. O cerne ou resumo de toda a aliança que Deus estava firmando com o seu povo.
A Bíblia diz que as tábuas eram obra de Deus, foi Deus que as fez, e que foram escritas pelo próprio Deus. Você consegue imaginar hoje, falando só de algo meramente humano, natural, sem nada espiritual, quanto valeria num leilão as peças originais dos 10 mandamentos? Sabendo que foram feitas pelo próprio Deus, escritas pelo dedo de Deus, né? Isso já nos remonta à categoria de adjetivar como imensurável. Mas muito mais do que pensar no valor que isso teria como artefato arqueológico, né, objeto histórico, quando você pensa no significado, no plano espiritual, que Deus escolhe Moisés para, por meio dele, comunicar a sua lei, está firmando uma aliança, né? O próprio Deus entrega aquilo. Como que esse Moisés simplesmente pega, joga no chão e quebra? Ainda bem que a história não termina ali. Deus permite Moisés subir de novo ao monte, passar mais 40 dias, e dessa vez ele descerá de novo com outras tábuas no lugar das primeiras que ele havia quebrado. E eu quero usar essa história como pano de fundo para compartilhar uma mensagem que tem nos orientado desde o início das alcances. O tema da mensagem hoje é começando de novo. Nenhum de nós tem dificuldade de lidar com a ideia de começar de novo quando a gente fala de alguém que acabou de se converter. A maioria vai lembrar de 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós vamos lembrar de Romanos 8,1, nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Nós vamos lembrar de Isaías, capítulo 1, né, verso 18. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata ou carmesim, eu os tornarei brancos como a neve, brancos como a pura lã. Não há sujeira na nossa vida que o sangue de Jesus não possa limpar. E nenhum de nós tem dúvida, a nossa doutrina é clara, a pregação da nossa mensagem é clara. Mas a pergunta a ser feita é, se alguém do nosso meio, que já começou de novo um dia, tiver que começar de novo, como nós lidamos com isso? Qual é o tipo de coração que nós temos para alguém que erra? Quando Moisés quebra as tábuas, eu vejo também um sentido figurado, porque a essência da definição de pecado, lá em 1 João 3,4, é que o pecado é a quebra da lei. É a transgressão da lei. Então, simbolicamente, nós não temos apenas Moisés naquele momento, né? É lógico que ele está frustrado, não apenas, né, consigo ou com Deus, mas principalmente com o povo. Eu fico imaginando, eu acabei de subir, gastar 40 dias ouvindo Deus, e eu volto, esse povo nem me esperou para receber o que eles sabiam que eu ia voltar da parte de Deus e já se corromperam. Quando ele joga essas tábuas no chão, para mim está dizendo para Deus, não brinco mais, desisto, estou fora. Né? Agora, uma coisa é simplesmente desistir e abortar a missão, a outra é quebrar aquelas tábuas, como quem diz para Deus, isso nunca vai ter utilidade, não serve para nada. Nós não podemos, sob ângulo ou hipótese nenhuma, achar que o que Moisés fez não foi sério. Mas quando você vê Deus oferecendo oportunidade, chamando ele de novo para subir o monte, oferecendo outras tábuas, eu e você precisamos lembrar que Deus é um Deus de novos começos. Até para quem já começou de novo. Nós não temos dificuldade de pensar o Moisés começando de novo lá atrás, quando ele matou o egípcio. Porque a gente pensa ainda não tinha tido um encontro com Deus. Mas quando alguém faz uma coisa dessa, depois de 40 dias de jejum, imerso na glória, na presença de Deus, o nosso nível de intolerância sobe bastante quando você pensa em oferecer restauração. Se eu fosse Deus, e graças a Deus eu não sou, nunca que o Arão, que construiu aquele bezerro, que foi o motivo disso tudo, teria sido levantado como sumo sacerdote da minha casa depois. Eu fico pensando, Deus, perdoar o cara tudo bem, mas fazer dele o líder ministerial. Se eu fosse Deus, e graças a Deus que eu não sou, é nunca que o Pedro, depois de negar Jesus 3 vezes, teria sido levantado como líder da igreja em Jerusalém. Se eu fosse Deus, e graças a Deus eu não sou, eu não sei o que teria sido de Davi. Né? O homem aqui eu teria elogiado, dizendo, seu homem segundo meu coração, e comete não apenas o adultério com Batseba, mas o homicídio contra Urias, para tentar encobrir aquela primeira situação. Mas ao longo de toda a Escritura, nós vemos um Deus que oferece a oportunidade de novos começos. E a gente precisa entender esse desenho bíblico. Salmo 37 diz nos versos 23 e 24, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Primeira ideia é, o Senhor firma os passos do homem
no seu caminho. Qual a ideia de firmar os passos? É que não caia. Se cair, no entanto, não ficará prostrado, porque o Senhor lhe estende a mão. A ideia e o plano de Deus, gente, é que não se peque. Ponto final. 1 de João 2,1. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, contudo, no entanto, todavia, entretanto, apesar disso, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Algo que eu tenho falado há tanto tempo, a ponto de perder a conta de quantos anos eu falo, é que é melhor não pecar do que pecar e ser restaurado depois. No entanto, nós precisamos ter uma visão e um coração de restauração, que reflete e manifesta a misericórdia de Deus, para que alguém que, por alguma razão, precisa começar de novo, possa fazê-lo. Provérbios 24:16 diz, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Evidente que Deus não está estabelecendo limites. O Novo Testamento, de maneira clara, diz em Gálatas 6:1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta. O surpreendido está dizendo, não foi planejado, evidente, foi surpresa. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, corrijam com espírito de mansidão e guarda-te para que também não seja tentado. Traduzindo, antes de você julgá-lo, lembra que podia acontecer com você. Agora, como a gente consegue equilibrar a ideia bíblica de que não se brinca com o pecado, de que isso é sério, né? Onde existe arrependimento e um processo é abraçado, pode haver restauração. Onde não existe arrependimento, haverá juízo, porque a Bíblia é clara, não há nada oculto que não seja manifesto, todas as coisas serão trazidas a juízo diante de Deus, né? E a gente não pode brincar com isso, mas como a gente concilia? Né? Como a gente consegue simplesmente equilibrar essas afirmações todas? Manter toda a seriedade que devemos ter, com todo o temor que devemos carregar, sem deixar de olhar para a revelação completa de Deus, que, embora julgue o pecado de quem não se arrepende, também restaura aquele que se arrepende. Então, eu acredito que precisamos entender um processo que nos ajuda a enxergar o quadro maior. Porque, ao olhar para esse texto, eu vejo todo um desenho, e foi a partir disso que Deus nos deu algo que tem mapeado a nossa maneira de lidar com as pessoas que recebemos. O primeiro deles, desse processo, eu quero destacar 4 passos aqui, diz respeito a reconhecer o erro. Em Êxodo, no capítulo 34, nós vamos ler a partir do verso 1 o seguinte. Então o Senhor disse a Moisés, corte as 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. E prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã o Monte Sinai, se apresente ali diante de mim no alto do monte. Verso 4. Então Moisés cortou 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se de madrugada, subiu o Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Na primeira ele não sobe com as tábuas, foi Deus que fez. Na segunda agora ele vai ter que levar. Só que Deus diz, você vai subir, né, com as tábuas de pedra, eu vou escrever nelas, no lugar das primeiras que você quebrou. Deus está dizendo, nós só precisamos desse processo de recomeço, porque você esculhambou as coisas, porque você errou. Não existe forma de se pensar em restauração, se não pensar no reconhecimento do erro e na admissão da culpa. Gente, é por isso que a mensagem do Evangelho começa com arrependimento. Jesus dizia, arrependei-vos e, em segundo lugar, crede no Evangelho. Quando você olha os rudimentos da doutrina de Cristo em Hebreus 6, primeiro vem arrependimento e obras mortas, depois vem a fé em Deus. A igreja moderna pulou o arrependimento, está pregando só a fé, você tem que crer em Jesus. Mas crer no quê? A Bíblia não fala só de acreditar que Ele existe, o que nós precisamos é crer na obra que Ele fez em nosso favor. E se eu e você não somos pecadores, nós não precisamos de um Salvador. Mas se somos, temos que admitir. Porque Jesus diz em Marcos 2,17 que os sãos não precisam de médico. Se você olhar toda a alegoria dele, ele está falando de si como médico na condição de Salvador. Isso coloca o doente na condição de pecador. Quem são os sãos? Na verdade, não existe gente sã nessa perspectiva. Porque a Bíblia diz, não há justo nenhum sequer. Todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Então Deus não está dizendo, Jesus não está dizendo que o cara é são de verdade. Mas se ele se achar são e não se enxerga doente, o médico não pode fazer nada por ele.
Então, a premissa de todo o início da obra de Deus na nossa vida é o reconhecimento. Agora, o ser humano tem a dificuldade enorme, a gente pode voltar lá no Éden, no primeiro casal e no primeiro pecado, de reconhecer o que fez de errado. Deus pergunta para Adão, o que é que você fez? Adão olha para Deus e diz, eu nada. A mulher que tu me deste. Tipo, além de não ter sido eu, ter sido ela, foi o Senhor que colocou ela na minha vida. Então, o Senhor é indiretamente responsável pelo que ela fez. E as pessoas têm mania de culpar Deus, têm mania de culpar os outros. Deus pergunta para Eva, e aí, minha filha, o que você fez? Ela diz, eu não, foi a serpente. Então, quem não culpa Deus ou os outros, está culpando Satanás. Mas a maioria das pessoas tem dificuldade de admitir culpa. Reconhecer o próprio erro. Nossa dificuldade não é enxergar erro, é enxergar o nosso. Porque o cisco no olho do irmão, Jesus disse que a gente vê de longe. O problema é enxergar a trave no nosso olho. Então, se nós não começarmos por esse ponto, porque tem muita gente acreditando que não, algo aconteceu, vamos varrer para debaixo do tapete, o tempo resolve as coisas. Deixa eu te dizer, o tempo não resolve nada. O reino de Deus é construído de princípios, e todo princípio que você quebra vai quebrar você, é uma questão de tempo. Não existe, eu repito, absolutamente nada que vai ficar oculto ou escondido. Muitas vezes o juízo pode não ser imediato, mas ele vai se manifestar. Então, para que alguém entre no lugar de restauração, só existe um caminho, arrependimento, e esse começa com reconhecimento. Deus está dizendo, Moisés, você quer subir? Quer começar o processo de novo? Ok, vamos lembrar que você é o culpado. Se você quer saber quem é o grande responsável, né, por muita coisa, como a gente gosta de dizer lá no Brasil, pela maionese ter desandado, por muita coisa ruim está acontecendo, o lugar mais fácil de você encontrar esse responsável é na frente do espelho. Embora a gente goste de terceirizar para os outros. Eu me lembro logo no início da nossa igreja, recebi uma família que estava chegando de outro lugar, dizendo que precisava de ajuda, né, que realmente tinham se perdido no meio do caminho e precisavam de restauração. Eu falei, me fale como está a sua vida. E depois de ouvir aquele camarada um tempão, falar de tanto pecado que ele cometeu, de uma maneira que ele não fazia nem antes da conversão. Eu, abismado, olho para ele e falo, como é que você chegou a esse ponto? De viver uma vida tão pior depois de conhecer Jesus do que o que você vivia antes? Ele olhou para mim e falou assim, é porque eu não fui pastoreado. Eu falei, não, tu está de brincadeira. Se o que você está esperando de pastoreamento seja que a gente bote uma coleira em você, ou que a gente monitore 24 horas por dia e te dê um mata-leão cada vez que você tentar pecar, isso não vai acontecer. Eu falei, nem Deus fez isso. Ele deu o direito de escolha, ele dá todas as advertências, mas ele não vai proibir. Agora, a pessoa não é responsável de nada, é que alguém tinha que estar cuidando dela e não fez. Como que uma pessoa dessa será restaurada? Se não dá o primeiro passo de reconhecer, de admitir responsabilidade. Não tem jeito. Por outro lado, eu lembro de uma outra conversa que eu tive com outro casal. Quando eles chegaram, eu perguntei qual o motivo de vocês procurarem criar conversa. Falou, pastor, nosso casamento está feio, está por um fio, e nós viemos buscar ajuda. Eu falei, eu vou querer ouvir os dois. Quem fala primeiro? O marido apontou para a mulher e falou, ela. E pensa na mulher que descascou o marido. Mas acabou com ele. E quando ela terminou de falar, eu falei para ele, e aí, o que você tem a dizer? Que normalmente você tem sempre duas versões, né? Ele falou, nada. Eu falei, como nada? Ele falou, não, tudo que ela falou é verdade. Ela está certa, eu sou o único errado aqui. Gente, eu queria parar aquela conversa, soltar rojão, fogos. Vou completar em dezembro agora 31 anos de ministério pastoral. Eu nunca vi isso na vida. Alguém falar, sou eu sou o problema. Né? Agora, evidente que no caso desse segundo casal, dessa outra família, foi muito mais fácil trabalhar a restauração. Porque quando se dá o primeiro passo, fica mais fácil experimentar o restante. Quem está entendendo, diga amém. Agora, em segundo lugar, a gente precisa entender que não é só reconhecer o erro. As pessoas têm que aprender a lidar com as consequências dos seus erros. Né? Nós precisamos entender isso. Nossas escolhas geram consequências. E mesmo que Deus bondosamente nos permita recomeçar, isso não significa que nós estamos isentos de lidar com consequências. Então, Deus diz para Moisés, você vai subir o monte de novo. Mais 40 dias. Né? Basicamente, Deus está dizendo, você vai voltar lá no início do processo onde você reprovou. É como alguém que reprova no ano letivo escolar. Vai ter que voltar e fazer tudo de novo, mesmo as matérias que não tinha reprovado. Né? E não adianta simplesmente a pessoa, né, dizer, puxa, mas eu me arrependi diante de Deus. Vou ter que lidar com as consequências? Vai.
Quando Davi pecou e Natan se coloca diante dele para expor o pecado, Natan dá uma boa notícia. É o que a gente chama de uma janela de graça aberta na antiga aliança, na lei. Porque pela lei de Moisés, Davi tinha que morrer, tanto pelo adultério cometido, como pelo homicídio praticado. Não bastasse isso, ele, como rei, tinha acabado de ouvir uma alegoria de Natan, sem saber que Natan estava falando dele, e sentenciou o culpado à morte. E Natan falou, o cara é você. Então agora ele está condenado pela lei de Deus e pelo decreto real proferido pela boca dele. Mas Natan diz, teu pecado foi perdoado, você não vai morrer. Isso é misericórdia ou não é? Sim ou não? Sim. Só que Natan diz, mas a espada dos amonitas que você usou para matar Urias jamais se apartará da sua casa. Pensa na confusão familiar vivida a partir daquele dia, que vai culminar, talvez, com o desfecho mais amargo para Davi, que é a rebelião direta de Absalão. Sem contar a morte acontecendo no meio dos próprios filhos. Natan olha para ele e fala assim, mas o que você fez com a mulher do cara escondido? Vão fazer com as suas à luz do dia. As minhas contas, pelo menos 11 anos se passaram. Antes que Absalão, para deixar claro diante de todo o povo que a rebelião dele contra o pai não tinha volta, fizesse o que fez. A Bíblia diz que ele arma uma tenda diante do palácio, manda trazer as concubinas de Davi, né, para mostrar que o posicionamento dele de rebeldia era um caminho sem volta. Talvez depois de 11 anos, Davi tivesse até chegado a pensar, não vai dar nada, não. Mas todo princípio que você quebra, vai quebrar você. Aí o profeta Natan diz, e a criança que foi gerada, concebida dessa relação adúltera, vai morrer. Aí o homem passa 7 dias prostrado na presença de Deus, em jejum. Dizendo, Deus, a criança não, poupa a criança. E eu imagino Deus olhando, dizendo, vai morrer, vai morrer, vai morrer, e morreu. Pecados, ainda que perdoados, eles deixam consequências. Lembra quando Paulo se converte, a primeira palavra profética, podemos dizer que ele recebeu, não foi uma profecia, mas alguém que está falando como porta-voz do Senhor. Ananias, enviado pelo próprio Jesus, chega para Paulo e diz, Jesus me mandou para orar por você, para que você seja curado, volte a ver, seja cheio do Espírito Santo. Imagina o Paulo, aleluia, já recebendo de Deus. Tem mais, mandou dizer que você vai ter um ministério internacional, vai pregar para os gentios, né? Vai falar diante de reis. Eu imagino o Paulo só dando glória. Aí o Ananias diz, mas ele mandou falar uma coisinha também? Eu lhe mostrarei o quanto importa padecer pelo meu nome. Traduzindo, você perseguiu a minha igreja e está perdoadíssimo, mas vai colher o que plantou. E nós estamos falando do cara que mais entendeu e proclamou justificação e graça no Novo Testamento como ninguém, mas colheu as consequências. Ou seja, a ideia, gente, do que eu estou falando aqui não é brincar contra o pecado, nem tolerar o pecado. O que nós precisamos entender é que Deus odeia o pecado, por conta da separação que gera, de todas as consequências. Mas Ele segue amando o pecador. E a gente precisa separar ações das pessoas. E como igreja, nós somos um ambiente que vai receber pessoas que precisam de restauração. No início da nossa história, o Senhor falou comigo de maneira clara. E a gente entendeu que isso não era só para Curitiba e serviria, né, para os alcances de uma forma geral. É lógico que o contexto é todo o reino, mas isso é uma direção para nós. Ele me disse assim, estou lhe confiando uma caverna de Adulão. Eu gelei. Eu lembrei de 1 Samuel 22, quando Davi está fugindo de Saul e se refugia na caverna de Adulão, a Bíblia diz, só gente boa se uniu a ele. Os amargurados de espíritos, os endividados, os levianos, todo mundo estava com problema, fugindo dos seus problemas, procura Davi. E o Senhor diz, vou lhe confiar. Então, eu lembro que eu reúno nossa equipe e digo, gente, nós precisamos ter uma mentalidade que trabalhe e ofereça restauração, misericórdia às pessoas. E nós começamos a entender um desenho, olhando e somando tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Porque em Neemias 4:2, alguém que estava zombando do processo de reconstrução dos muros, pergunta, renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Sabe o que é curioso? Esse povo não decidiu reconstruir com pedra nova. Pega as pedras em ruína e queimar. Diz, aquelas mesmas que compuseram essa muralha um dia, vão voltar a fazer parte dela. Nós vamos reaproveitar o material. E é assim que Deus trabalha quando diz respeito a gente. Graças a Deus que as pedras queimadas não são descartadas, elas podem ser reutilizadas, elas podem ser reaproveitadas, mas para isso
existe necessidade de um processo. A gente percebe que alguns têm dificuldade disso, de reconhecer, né, o próprio erro e assumir responsabilidade. O segundo aspecto, como eu já introduzi aqui, diz respeito a aceitar consequências. Davi passa um apedrejamento público de Simei, e todo líder que peca vai viver o apedrejamento público. Ele realmente, né, se expôs àquilo. Mas o que eu e você precisamos entender é que, apesar de lidar com consequências, e tem gente que quer restauração sem admitir o erro, impossível. Tem gente que reconhece, assume a responsabilidade, mas não quer consequência. Outro dia é bondade. No início do ministério, quase 30 anos atrás, uma pessoa me aborda e ela fala assim, a gente estava lidando com o caso de um líder que tinha caído em pecado moral. E como igreja nós temos que ser sérios em relação a isso. A Bíblia diz que antes de ser estabelecido, um bispo tem que apresentar qualificações. E quando você pega a lista de qualificações, só uma, de 16 lá em 1 Timóteo 3, diz respeito à habilidade, apto para ensinar. As outras 15 são traços de caráter, porque liderança é fundamentada no exemplo. Agora, a pessoa não tem que ter qualificação só para entrar e depois entrou, está vitalício, tipo concurso público. Ninguém me tira. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9, verso 27, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que depois de ter pregado não venha a ser desqualificado. Então, a mesma pessoa que qualificou para entrar pode ser desqualificada a ponto de ter que sair. E aí a gente é afastado um desses líderes, num processo de disciplina, e um irmão me procura indignado. Ele fala assim, vocês já não acham que puniram demais fulano? Eu falei, punir? Quem que está punindo? Porque vocês afastaram o cara do ministério já faz 6 meses, já não acham que foi uma punição suficiente? Eu falei, meu amigo, se você achar que nós estamos punindo, nós vamos ter um problema sério, doutrinário e tudo mais. Eu falei, o fulano se arrependeu diante de Deus. Antes de trazer o assunto dele a público, quando ele confessou o pecado dele, primeiro para a liderança, depois para a igreja, ele passou 7 dias em jejum no meio do mato, sem comer nem beber, chorando, arrependido profundamente. Deus o perdoa. Depois ele confessou para a família, e a família o perdoou. Ele confessou para a liderança da igreja, a liderança o perdoou. Ele pediu para confessar toda a igreja, e nós como igreja o perdoamos. Se Deus e o mundo perdoam ele, alguém tem direito de punir? Ele exatamente, falei, é isso que eu vou te dizer, exatamente, nós não estamos punindo. A liderança é baseada no exemplo, ele perdeu o exemplo. Agora ele precisa de tempo para reconstruir. E as pessoas simplesmente, às vezes, dizem, eu estou perdoado e quer que tudo seja instantâneo. Um chegou para mim outro dia e falou, pastor, voltei do retiro tocado, impactado, entendendo que precisava arrumar minha vida, que as coisas não podem ficar escondidas, que com Deus não se brinca. E, gente, vamos lembrar disso. O mesmo Deus que nós estamos apresentando, misericordioso, ele também é sério. Gálatas 6, versos 7 e 8, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Quem semeia no espírito, do espírito colhe vida eterna. Vai colher o que planta. Agora, esse camarada chega, abre um monte de coisa que tinha aprontado para a esposa e falou, agora não me botou para dormir no sofá. O senhor não pode interceder por mim? Eu falei, de jeito nenhum, tomara que você fique lá pelo menos uns 3 meses. Ele, que é isso, pastor? Deus me perdoou. Eu falei, Deus te perdoou, sua mulher te perdoou, nós te perdoamos. Agora, você arrebentou o coração dela. E você precisa respeitar o tempo que ela precisa para ser curada. Você precisa ganhar a confiança dela, mostrando de fato que teve um encontro genuíno com Deus. Não é porque você reconheceu o erro que não vai ter que lidar com consequência. Então, as pessoas, elas às vezes querem o processo pela metade. Tem gente que nem começa, tem gente que começa o primeiro passo, mas não lida com o segundo. Pastor, então, se eu reconhecer o erro, aceitar a consequência, já terminei? Não. Terceiro lugar, fazer restituição. Algo interessante que nós lemos em Êxodo 32:16, que as primeiras tábuas que Moisés quebrou eram tábuas de Deus, feitas pelo próprio Deus. Agora, quando Moisés é chamado para subir um monte e recomeçar, Deus diz, corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam na primeira que você quebrou. Deus está dizendo, você quebrou minha tábua, vai me dar outra. Vai me restituir. A primeira vez que Moisés sobe o monte, ele não precisou levar as tábuas de pedra. Na segunda, ele tem que fazer levar, subir com elas. Um dia alguém me perguntou em tom de brincadeira, falou, pastor, o senhor sabe por que Moisés ficou 40 dias em cima do monte Sinai? Eu falei, não.
Ele falou, é porque o senhor não subiu o Sinai, porque depois que sobe dá um desânimo de descer. Eu lembro que a primeira vez que subi o Sinai, eu ficava lembrando dele e rindo sozinho, né? Mas eu fico imaginando que era subir aquilo tudo agora carregando as pedras. Mas Deus está dizendo, você vai restituir as minhas pedras que você quebrou. Só que Deus no início disse, você traz as pedras, eu escrevo. Como é que essa história termina? No verso 28 de Êxodo 34, a Bíblia diz, 27 e 28, o Senhor disse ainda a Moisés, escreva essas palavras, porque segundo o teor dessas palavras fiz aliança com você e com Israel. Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias, 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. No início Deus disse para Moisés, você traz a tábua e escreve. Depois Deus disse, quer saber? Agora você também escreve. Eu não vou escrever de novo o que eu já escrevi a primeira vez. Isso é parte de um processo, restituição. Quando Zaqueu, diante de Jesus, disse, se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu quero uma brincadeira, o publicano fala isso, porque ele vivia de defraudação. Ele falou, eu vou restituir 4 vezes mais, ainda vou dar recursos para os pobres. Jesus olha e diz, hoje entrou salvação nessa casa. Porque não é apenas alguém que reconhece o erro, que está disposto a lidar com consequências, mas levar o processo adiante, que envolve restituição. Restituição não é só física, gente. Mas até isso, se tiver alcance, tem que acontecer. Nós estávamos num dos nossos retiros de integração, anos atrás, o irmão me procura chorando e falou, pastor, Deus falou uma coisa comigo que eu nem lembrava que eu tinha feito. Mas ele me mostrou uma cena, deu ainda adolescente, roubando a galinha do sítio vizinho, da chácara vizinha da nossa. E Deus mandou eu voltar e restituir a galinha que eu roubei. Eu olhei para ele e falei, e qual a dificuldade? Ele falou, pastor, o problema é na galinha, eu dou o galinheiro inteiro. É a vergonha de ter que admitir. Eu falei, é isso que Deus está querendo mexer. Não é só restituir a galinha. Interessante, quando ele foi, a mulher ficou tão emocionada, ela falou, nunca vi isso na vida. Ela falou, não vou querer galinha nenhuma, mas para mim você está dando evidência que teve um encontro com Deus. Você pode orar pela minha casa, você pode pedir a esse Deus que mudou sua vida, que nos toque. Sabe, existe mais do que a mera restituição física. Eu vi um testemunho de um outro pastor amigo nosso, do interior da Bahia, e ele falou, olha, me apresentou a mulher no final do culto, falou, isso aqui é fulana. Isso aqui durante anos foi uma das mães de santo mais temida aqui da região, pelo tipo de trabalho que ela fazia. E ela teve um encontro maravilhoso com Cristo. Ele disse, ela tem andado pelas ruas da cidade, só esperando que as pessoas a reconheçam. Cada um que reconhece, ela para e diz, eu preciso te pedir perdão. Quando eu fazia as coisas que vocês me pagavam fazer, eu estava na ignorância, eu não conhecia a verdade. Hoje eu conheço e preciso não só anunciar isso às pessoas, mas eu também preciso te pedir perdão. Que cada vez que eu fazia um trabalho para alguém, a pessoa virava as costas, eu mesmo amaldiçoava, para que voltasse com outros problemas, para eu continuar tirando dinheiro com os meus trabalhos. Ela diz, hoje eu conheci a verdade. Ela diz, não tenho dinheiro para restituir o que vocês me pagaram. Porque nada disso, por mais dinheiro que entrasse, fica. Porque quando não tem bênção, gente, a coisa desaparece. Ela dizia, mas eu preciso, no mínimo, pedir perdão. Eu fiquei impressionado. É difícil você ouvir alguém que sai não apenas pregar, mas procurando restituir o que fez. Restituição pode ser emocional. Tem gente que peca contra o outro, pede perdão para Deus, mas não vai pedir perdão para quem ofendeu. O pacote de restituição ele precisa ser maior. Eu perguntei para aquele pastor, mas quanto tempo a mulher está fazendo isso? Na minha cabeça ali, 1 a 2 semanas é fácil. Ele falou, pastor, há mais de 1 ano nesse momento. Ela anda diariamente na rua, várias horas por dia, só para criar oportunidades de fazer as restituições. Então, quando a gente percebe isso, é um quadro extraordinário, fantástico. E há pessoas, né, que vão precisar desse entendimento. Não é apenas o reconhecimento do erro, assumir a responsabilidade, nem só a disposição de lidar com as consequências, mas também envolve praticar restituição. Mas durante os primeiros anos do nosso ministério, o trilho era só essas primeiras 3 partes. Eu não enxergava a 4ª. Pastor, qual é a 4ª parte? Completar a missão. Qual a missão que Deus entrega a Moisés no início? Ele diz, você vai ensinar a minha lei, a minha palavra ao povo. Moisés desce do monte, quebra as tábuas e não ensina ninguém. E aí Deus diz, não vou te dar a oportunidade só de consertar o seu erro diante de mim. Eu quero que você finalize a missão. Como é que Êxodo 34 nos mostra a história terminando?
verso 29 de Êxodo 34, diz: quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés o chamou, Arão e todos os chefes da congregação foram até ele, e Moisés lhes falou. Falou o quê? Verso 32. Depois, agora o segundo turno, vieram também todos os filhos de Israel. Antes eram os chefes da congregação, agora todo o povo, aos quais Moisés ordenou tudo o que o Senhor lhe havia falado no monte Sinai. Então a história termina agora com Moisés completando a missão. Foi nesse momento que Deus falou comigo: sua visão de restauração está incompleta. Você abriu o seu coração para que a igreja fosse uma caverna de Adulão, para que as pessoas chegassem para ser restauradas, mas você só acredita que elas podem ser restauradas a ponto de ser salvas e viver um pouco melhor do que estava vivendo. Mas a maioria desses que veio para começar de novo, você não consegue acreditar que eles possam estar envolvidos ministerialmente. E Deus me disse: você vai ter que repensar isso. E eu lembro que aquilo foi um choque. Na hora o Senhor falou: você percebeu a sua dificuldade de pregar sobre Sansão? Eu falei: não tem muita coisa para pregar do Sansão, né? A não ser que ele não foi um exemplo a ser seguido. E o Senhor me disse: esse é o seu equívoco, é não entender a restauração final de Sansão. A Bíblia diz que ele matou mais filisteus no dia da sua morte do que durante toda a vida. Quando o anjo anuncia o nascimento dele, qual é o propósito primário que é apresentado? Ele libertará Israel da mão dos filisteus. Essa era a essência do propósito. O que ele não fez a vida inteira, agora no final, arrependido de uma vez, ele faz mais do que uma vida inteira. Está colhendo as consequências, ele reconhece o erro, ele está ali pedindo misericórdia a Deus e a oportunidade de consertar. Ele teve que lidar com as consequências, foi feito um prisioneiro, refém, escravo, virou objeto de zombaria, perdeu sua visão, porque o pecado, mesmo que perdoado, jamais nos permitirá viver o plano completo de Deus. Mas ele está dizendo: Senhor, ainda que eu tenha que lidar com tudo isso, eu tenho um projeto para terminar, há um propósito a ser cumprido. Mesmo que eu morra mais cedo, mesmo que eu tenha que pagar com a minha vida, me deixa cumprir o propósito. E nesse último momento, o que Deus lhe permite viver é o cumprimento do propósito de uma maneira que nem somando todos os seus dias juntos, ele tinha conseguido fazer. E nós precisamos desse entendimento. O que eu estou compartilhando hoje não visa apenas ajudar alguém de vocês, talvez precise avaliar se você está nesse trilho, onde está e o que está faltando. Mas nós precisamos de uma mentalidade, de uma cultura bíblica para receber as pessoas que Deus está dizendo que vai trazer para ser restauradas nesse lugar. Então, não significa que a gente faz vista grossa, o pecado tem que ser chamado de pecado e não tem outra forma de tratar com ele. Tem que ter arrependimento, reconhecimento do erro e da responsabilidade, tem que se lidar com consequências, tem que ter os processos como de restituição. Mas, gente, isso não significa não completar a missão. Naquele dia, Deus me falou: você não entendeu o propósito da caverna de Adulão. A ideia não é só que Davi recebesse aqueles homens. Quem esses homens se tornaram? O maior exército de conquista que você vai encontrar em toda a Escritura foi liderado por Davi, e eram esses homens que chegaram naquele estado. Desde que haviam entrado na terra de Canaã, a terra prometida, nunca possuíram a plenitude da terra, nunca. Por centenas de anos, desde a entrada liderada por Josué, a nação de Israel nunca tinha possuído. Quem foi o homem que os lidera a possuir tudo? Davi. A Bíblia diz que quando Salomão assumiu o trono para reinar, não tinha mais guerra, havia paz, porque não tinha mais inimigo para ser sujeitado. Todo mundo tinha sido sujeitado. E esses homens restaurados se tornaram parte do maior exército de conquista que a nação de Israel jamais teve. Porque o plano de Deus não é só restaurar pessoas, é fazer deles soldados que compõem um exército, que vão cumprir os planos e o propósito de Deus. Quem está entendendo? Ezequiel 37, a gente fala do vale de ossos secos, que não há quadro que não possa ser mudado. Israel está vivendo o auge da apostasia. Nunca estiveram tão distante de Deus em tamanho pecado a ponto de dizer: nossa esperança cessou. Deus diz: ei, eu é que sei os planos que eu tenho a respeito de vocês. São planos de bem, não de mal, para dar um futuro, uma esperança. Deus está dizendo: tenho anunciado juízo enquanto vocês não se arrependem, mas se arrepender tem restauração. Aí por meio de Ezequiel ele dá a visão. Ele pergunta ao profeta: pode esses ossos voltar a viver? Ele responde o que ele responderia: tu sabes. Tipo, eu é que não me arrisco a falar.
E o Senhor diz, profetiza para que o vento sopre. E aí nós temos aquela cena linda e extraordinária que termina como? A Bíblia diz, então se levantou um exército inumerável. O processo, o objetivo final da restauração é que um exército se levante. Então Deus não quer apenas restaurar a gente que consiga entrar no céu, né? Outro dia perguntei para ele, como é que estão as coisas? Ele falou, pastor, estou tentando crer na doutrina da repescagem, para ver se eu subo em segunda chamada. Né? Tem gente que está se esforçando para tentar entrar sapecado pelo fogo, como diz Paulo lá, sem nenhum galardão, sem ter feito nada. E nós precisamos ter uma mentalidade de restauração que seja maior do que isso. As pessoas podem ser úteis, mesmo depois de terem tropeçado. A prova disso é Deus levantar o mesmo Arão que cometeu aquela bobagem do bezerro de ouro e dizer, vai liderar a minha casa. Levantar o mesmo Pedro que negou Jesus para dizer, vai liderar a minha igreja. É ter levantado Moisés, depois disso, para comunicar as mesmas leis. Então, eu lembro que chegou um momento onde eu realmente chorei muito diante de Deus, porque eu falei, Deus, eu acredito na restauração de muita gente, até o passo 3. Eu não consigo acreditar que muitos deles vão viver o quarto passo. E Deus diz, você vai precisar crer nisso. E trabalhar, chamando eles também a cooperarem, para que o processo seja vivido. E aí Deus me fez uma pergunta que mudou tudo. Ele disse, por que o rosto de Moisés brilhou quando ele desceu do monte? Eu lembro que eu falei para Deus, 40 dias na nuvem da glória, em jejum, falei, até eu brilhava inteiro. Acho que brilhava nem só o rosto. Quando eu falei, até eu brilhava, o Senhor disse, então por que não brilhou da primeira vez? Falei, então não é 40, deve ser a soma, 80, só vai dar resultado depois de 80. Há uma diferença entre o Moisés que desce do monte a primeira e o Moisés que desce do monte a segunda vez. Na primeira, quando Deus diz, eu quero que você volte lá em Êxodo 32, para a gente ver esse desenho, porque é muito interessante. Quando Josué, que não está sabendo de nada, fala, olha, tem alarido de guerra, Moisés age com ele como quem diz, sabe de nada, inocente. E se fosse alarido de guerra, era canto ou de vencedor ou de vencido. Ou era um tipo de festa, ou era um tipo de pranto. E essas músicas não combinam nem com uma coisa nem com outra. Mas a verdade é que Moisés já sabia. Porque quando a Bíblia diz no verso 6, que o povo se sentou para comer, beber, se levantou para se divertir, lá na frente a Bíblia vai dizer que eles estavam desenfreados. Ninguém conseguia pará-los. O verso 7 de Êxodo 32 diz, então o Senhor disse a Moisés, vá e desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou, lhe ofereceu sacrifício, dizendo, são esses, ó Israel, seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Curioso é que Deus diz para Moisés, o seu povo. Ele não diz o meu povo. Eu vivi isso quando era garoto. Eu ia tanto para o pronto-socorro de um certo hospital municipal que os médicos já me conheciam, já me cumprimentavam. Ô, Luciano, você de novo? Eu lembro de uma ocasião, eu tinha caído de uma árvore, eu tive uma luxação séria na mão esquerda. Né? Eu quando fui cair, ia cair de costa perto da sarjeta, no susto, no reflexo, joguei a mão para proteger as costas. A mão pegou no degrau da sarjeta e o braço passou. Quer dizer, ela desencaixou inteira, não houve fratura, eles chamam isso de luxação, mas ela desencaixou inteira da junta e veio parar em cima do punho onde está o relógio, com um desenho todo complicado, nada mexia. Eu tinha uma dor absurda, uma sensação de desmaio, me levaram para o pronto-socorro. Para colocar no lugar, tiveram que me dar anestesia geral. E eu lembro que eu estou com o braço engessado. Aí voltei, ia ficar com o braço engessado em torno de um mês, voltei para as brincadeiras do dia a dia. Eu ainda estava com o braço engessado, acho que fazia umas 2 semanas. E eu lembro que estava brincando num terreno baldio, nós somos de uma outra geração, que não brincava com videogame, brincava na rua, né? E tinha um terreno baldio do lado de casa. Eu lembro de um mato alto, crescido, a gente tinha uma brincadeira chamada soldado ladrão. Não era só brincar de esconder e nem só correr atrás, tinha que chamar pelo nome. Eu estou por um trilho, caminhando, passa um correndo, e você vê quando o cara dá aquela corrida, estica o pescoço, tipo, eu vi alguém, mas não sei o que é. Falei, vai voltar. Peguei e me joguei no meio do mato, só para me esconder. Dei a sorte, entre aspas, de achar um garrafão de vinho quebrado. Quando caí em cima, mas abri o meu joelho assim, de aparecer os ligamentos. E quando eu corria para casa, ia rasgando mais.
Então, eu lembro que eu chego, meu pai olha aquilo, ele pega um mertiolate, na época que mertiolate era ardia. Não era que nem os de hoje, não. Ele vira inteiro, ele só faz assim, não dá um pio. Ele vira aquele negócio inteiro. E eu pensando, ele quer desinfetar ou quer me punir? Gente, meu pai e minha mãe começaram a discutir. Meu pai dizia, olha o que seu filho fez. Minha mãe dizia, não, o seu filho, quer dizer, eu não era mais filho de ninguém. Eu dizia, eu sou filho dos dois. Mas naquele momento, né, eu não era filho de ninguém. Meu pai dizendo que tinha vergonha de ir de novo. Eu ainda não tinha nem tirado o gesso do braço. Me levar de novo para o hospital. E assim, um ficava dizendo, é o seu filho, é o seu filho. Né? Quando eu leio esse texto, talvez por causa da experiência, imagino Deus dizendo para Moisés, é o seu povo. Aí o Moisés vai orar, né, e ele diz assim, verso 11, ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo? O povo é teu, não é meu, um está jogando para o outro. Mas mesmo quando Moisés intercede para que Deus poupe o povo, é meio que assim, Senhor, que vão falar de você. Vai ficar bem para você, vai ficar bem para mim. Você não vê bem um coração de misericórdia pelas pessoas. É meio que assim, pensando no bem maior, é melhor perdoá-los. Ele vai dar sermão em Deus, ele vai tentar ensinar Deus a ser Deus, dizendo, o senhor está fazendo tudo errado, deixa que eu lhe oriento, deixa que eu lhe explico. Mas alguma coisa dentro de Moisés não está legal, depois dele ter quebrado essas tábuas, porque no capítulo 33 ele diz para Deus, me mostra sua glória. Deus diz, Moisés, se eu aparecer para você de forma plena, você vai ser desintegrado, você não aguenta. Vamos fazer o seguinte, vou te botar na fenda da rocha, vou te cobrir com a mão, e quando eu passar e tirar minha mão, te deixo você me ver pelas costas. Eu vou te mostrar minha glória. Esse pedido é muito interessante. Por quê? Para responder esse pedido, Deus chama Moisés de novo para o monte e manda ele subir de novo com as tábuas. Então, o capítulo 34 começa com orientações, são a resposta ao pedido de ver a glória. E aí Deus diz o seguinte para ele, no verso 5. O Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. E Deus diz, vou cobrir com a mão, vou passar, vou proclamar o meu nome e depois eu tiro a mão. Então, e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou, o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente Moisés curvou-se para a terra e adorou ao Senhor. Deus diz, Moisés, deixa eu te dizer quem eu sou. Eu não sou esse Deus vilão maldoso que você acha, que você tem que me ensinar a ser Deus. Deixa eu explicar para você quem eu sou. Eu sou Deus compassivo, bondoso, tardio em irar-se, grande misericórdia e fidelidade, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, apesar, né, de que eu não inocente o culpado. É por isso que não existe arrependimento, jamais haverá manifestação da misericórdia. Mas mesmo Deus dizendo que não brinca com isso, ele leva Moisés a uma outra percepção. E agora Moisés que desce do monte, na segunda vez, desce com o rosto brilhando. E naquele dia o que Deus falou no meu coração foi, a minha glória jamais se manifestará na vida de pessoas que não entendem a misericórdia restauradora que eu ofereço às pessoas. E sabe, nós precisamos entrar num lugar onde a gente brilhe o brilho de Deus. Em primeiro lugar, vivendo o bom testemunho. Né? Mensagens como do temor de Deus vão ter que voltar a ser pregadas no nosso meio. Porque as pessoas estão brincando com Deus. Um dia alguém perguntou para o meu filho numa entrevista pública num painel, e aí, você sente muito peso ou pressão de ser o filho do Luciano Subirá? Eu falei, gente, eu sinto pressão, peso e pressão de ser filho de Deus. Ser filho do Luciano Subirá é a menor delas. Ser filho de Deus, sim. É esse tipo de coisa que tem que trazer temor no nosso coração e não nos permitir brincar. E tem muita gente brincando. Mas o que as pessoas confundem é longanimidade com impunidade. Deus fala no livro do Apocalipse de uma mulher que ele rotula como Jezabel, dizendo, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Mas ela não quer se arrepender. Deus diz, eu vou prostrá-la de cama, bem como os que com ela adulteram. Eu vou matar os seus filhos.
Quando Deus vai oferecendo tempo e misericórdia, e o juízo não costuma ser imediato, gente, porque Deus sempre vai oferecer longanimidade. As pessoas interpretam a longanimidade como impunidade, tipo, deu nada, não. E quando se começa a brincar e não abraça a longanimidade, Deus vai deixar claro que impunidade não existe no reino de Deus. Então assim, mas ao mesmo tempo que nós vamos ter que resgatar essa seriedade do temor a Deus e de saber que não há nada oculto que não seja manifesto, nós também vamos ter que ter o coração de misericórdia para que aqueles que no meio do processo se arrependem e percorrem um caminho de restauração tenham um ambiente de acolhimento, onde a gente brilhe e resplandeça de fato quem Deus é. Eu tenho certeza que nos próximos anos, Deus vai trazer gente quebrada, num nível e numa quantidade que nós nunca vimos antes. Mas a casa dele continua sendo um ambiente de restauração. E eu não creio que ele quer que essas pessoas apenas se salvem, sem poder ser úteis. Eu creio que Deus quer nos usar para que cada um deles chegue ao projeto final, que é completar a missão. Se aquilo que estamos falando de alguma coisa, em algum aspecto, ou alguma coisa daquilo que estamos falando, servir para você, amém. Mas a minha intenção hoje não é pregar aplicação individual. É que a gente pense nisso coletivamente. Para onde iremos, o que deve nos nortear, né? Que tipo de coração e espírito nós devemos ter, né? E ao mesmo tempo em que preservamos todo o temor, reverência e zelo, dizendo, nós não vamos brincar com Deus. Nós também precisamos entender que ainda haverá restauração para aqueles que tropeçaram, né? Evidentemente, continuo dizendo, é melhor não pecar do que pecar e ser restaurado depois. Porque o processo é doloroso. O processo, ele vai tomar tempo. Muita coisa vai ser perdida e comprometida, mas não significa o fim de tudo. Então, a Bíblia diz, o que está em pé, cuida para não cair. A ideia sempre será essa. Mas, para aqueles que tropeçaram, que ninguém desista, que ninguém aborte o que ainda pode ser salvo. Que haja um entendimento de restauração. E quando eu falo que a aplicação não é só individual, por quê? De repente a gente tem gente que até reconheceu o seu erro, mas não soube lidar com consequências. Tem gente que até vai ao segundo tópico, mas não avança para o terceiro, para restituição e reparação. Mas tem gente que já chegou ao terceiro, mas jogou fora o chamado. E deixa eu te dizer, o mesmo Jonas, que é jogado fora do barco e a tempestade acalma, é o Jonas que depois de arrependido vai cumprir o plano e o propósito de Deus. Outro dia um falou, não pastor, Deus me chamou um dia, eu não tenho dúvida disso. Mas eu estraguei tudo, eu olhei para ele e falei, você acha que quando ele te chamou, ele não sabia as burradas que você ia fazer? E ainda assim ele chamou, ele olhou para mim e falou, nunca pensei nisso. Eu falei, mesmo sabendo que você meteu os pés pelas mãos, e eu lamento muito o que você fez, era muito melhor que não tivesse feito. Mas isso não significa que você ainda não seja útil, e que você não possa mudar a vida de pessoas. Paulo diz que com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. A restauração que alguns de nós vivemos será inspiração para outros que precisam ser restaurados. Será advertência para que alguns não precisem ser restaurados. E nós precisamos permitir que mesmo se falhamos, vou continuar repetindo, a ideia primária, o melhor caminho é que isso não aconteça. Mas mesmo onde houve falha, que haja o devido tratamento, que haja o devido processo. E que no final, Deus seja exaltado e seja glorificado. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira